Desde que a Jetro International tomou a decisão de abrir esse espaço para palestra, para levar conhecimentos e compartilhar conhecimentos e também receber o feedback desses conhecimentos, passaram por esta sala inúmeros com assuntos da mais alta relevância. E a agenda foi se consolidando a tal ponto de hoje, inclusive, data fixa de palestra na nossa agenda, como é o caso do Dr. Rodrigo Teras, que toda sexta e sábado tem palestras, e o Dr. JB de Oliveira, que toda quinta-feira também terá aqui o espaço, tem aqui o espaço reservado para palestras. Com isso, levar ao conhecimento de vocês como se tornou relevante uma pequena decisão. Então, a nossa vida é feita de decisões. Às vezes, no início, pode parecer pequena, mas vai reverberando, vai se transformando, se avolumando, e pessoas cada vez mais vão sendo alcançadas. Este é o papel International. E nesta noite, como já anunciado, o Dr. Rodrigo Teras trará aqui para nós o tema Capelania Familiar. Essa conferência já é parte de um novo ciclo de palestra do Dr. Rodrigo Teras, que é do aconselhamento ligado ao aconselhamento familiar. E o Dr. Rodrigo Teras, como todos sabem, é o superintendente de conteúdo da Jetro International, faz parte do Conselho Internacional da Jetro, e ele é psicólogo, é pedagogo, é teólogo, tem pós-graduação em psicopedagogia e neurociência, com foco em inteligência emocional, tem MBA em aconselhamento espiritual pela Regent University, liderança avançada pelo IMD, Master Coach pela International Coach Federation, Master Certified Coach, Leader Training pela Franklin Covey, nos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. A partir de agora, passarei a palavra ao Dr. Rodrigo Teras, que comandará a palestra até o momento que será aberto para perguntas e respostas. Lembrando que as perguntas a palavra para perguntas serão concedidas para aquele que usar o aplicativo, levantar a mão e se inscrever para perguntas. Dr. Rodrigo Teras, mais uma vez, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, sejam aí muito bem-vindos. Estou vendo carinhas conhecidas aqui, né? João Costa, Alexandre, Dom Diego, né? Ceci, Cláudio, Diógenes, a Cleusa, o Eric. Cadê o Eric? Esse é filho de coração, né? Muitas pessoas, JB, o Hélio, o Nuno, o Marcelinho, o Lincoln, meu querido Lincoln, né? Enfim, nosso CEO hoje está aqui também nos honrando, muitas pessoas, Faustino, né? Várias pessoas estão trazendo a sua presença aqui, trazendo essa energia de troca que eu sempre falo, se não houver troca, não tem como a gente construir uma sociedade melhor, né? Deixa eu só compartilhar a minha tela para nós darmos aí o pontapé inicial. A nossa ideia aqui é essa aula ser a primeira de um curso que eu pretendo que esse curso tenha 55 horas online, não é? Então, você que acredita em Deus ou em alguma divindade, esteja aí orando, rezando, para que eu me mantenha vivo
né, nesses próximos tempos, para que às 55 horas a gente possa concluir com sucesso, né? Então, vamos dar o pontapé inicial. É um curso de formação para que o capelão ele possa estar atendendo famílias. Qual é a nossa ideia principal? O que seria um capelão que vai estar interagindo, um capelão voltado para os aspectos familiares? Ele vai ser um profissional que ele vai servir como um agente de transformação dentro das famílias. Então, ele vai atuar tratando essas famílias, ajudando algumas famílias que estão passando por distúrbios físicos, pelo distúrbio da psique, do emocional, do espiritual. Então, o capelão ele vai servir de suporte de outros agentes que já estão cuidando desta família. Então, você já tem a escola, algumas famílias já têm a igreja, já tem profissionais de saúde. O capelão ele vai trazer mais um suporte frente a tantos obstáculos e tantas situações difíceis, amargas, que as famílias têm passado. Então, a nossa ideia é formar um profissional que seja esse agente transformador da família. Nós temos, então, um cronograma. Vamos estar seguindo este cronograma à risca. O primeiro bloco, né, destas 60 horas, falei 55, mas olha, são 60 horas. Olha, estou tirando 5 horas aí, né? Quero ser preguiçoso. Não seja preguiçoso, Rodrigo Teres, né? Dê as 5 horas para todas as pessoas. Então, são 60 horas. Nosso primeiro bloco, nós vamos estar fazendo com que o capelão, porque a ideia é ir afunilando cada vez mais a função deste capelão. Então, num primeiro bloco, que é o que nós estamos inaugurando aqui, né, dando pontapé inicial, primeiro bloco, o capelão dentro de um olhar e de uma atuação macro. Então, este capelão ele vai ser um interventor para a sociedade. Então, ele vai levar reflexões, ele vai estar conduzindo debates, reuniões. A ideia aqui é municiar o capelão, que ele possa ter as argumentações para interagir nas escolas, nos ambientes públicos, nos clubes, nas agremiações, nas comunidades, nas igrejas. Então, num primeiro bloco, um bloco mais amplo, macro, eu vou te ensinar, eu vou te dar recursos, instrumentos para que você possa interagir na sociedade de uma forma mais ampla. Me dê um exemplo, doutor Rodrigo. Imagine agora nesse período de coronavírus. Seus filhos, seus netos estão tendo aula via online. Aula ensino à distância. As escolas estão cada vez mais conduzindo as crianças para ter aula online. Eu trabalhei anos dentro de escola. Eu tenho vários amigos, professores, e eu sei, por exemplo, como está sendo desgastante para a escola, nesse período, fazer com que os professores estejam cumprindo horários. E daqui a pouco, a escola não vai saber o que fazer com o professor, com este profissional. Porque este profissional tem que cumprir tantas horas e a escola daqui a pouco vai entrar num nível de um certo desespero, porque ela não vai conseguir alimentar este professor, porque ela não foi criada para isso. A escola não foi criada para ter tempo ocioso. Então, nós estamos vendo uma situação onde os materiais, os recursos, muitas escolas, elas não terão como alimentar este professor. E aí vai entrar você, bonitão. Vai entrar você, bonitona. Porque você vai entrar lá na escola e vai falar o quê?
Opa! Eu sou a mãe da Juliana. Então, eu sou o pai do João. Eu quero dar uma palestra. Olha, eu tenho uma formação de capelania internacional. Aqui estão todas os referenciais da instituição que me formou, que eu faço parte. E eu quero fazer uma reunião online. Está aqui o link, bonitinho, porque nós vamos começar a trazer reflexões e conceitos e instrumentos para o professor da escola do meu filho, da minha filha e do meu neto. Então, você já começou a se engajar na sociedade, você já começou a transformar o ambiente onde você está. E aí você vai ter uma quantidade de mais de 20 horas de material para estar introduzindo esse primeiro movimento macro. Depois, eu vou te ensinar tudo aquilo que eu aprendi. São anos, são mais de 10 mil horas atendendo pessoas. Das mais sãs, tranquilas e suaves, as mais complexas, aos casos mais complexos, as argumentações mais desafiadoras, né? E quando eu falo desafiador, nós podemos abrir um parêntese, eu quero dizer mais enlouquecedor, né? Fecho parênteses, né? Mas a gente não quer ser preconceituoso, a gente quer ser politicamente correto, então a gente fala desafiador, né? Mas está implícito que o desafio são pessoas bem perturbadas, né? Famílias bem insanas, né? E que passaram por mim e que eu quero dividir com você, para que você seja um capelão, você tenha esta formação terapêutica para atuar na vida das pessoas, ajudar as pessoas. Nós queremos substituir psiquiatra, médico? Não, claro que não, claro que não. Não seja louco, não seja louco, né? Que ninguém quer fazer isso. Nós queremos complementar, nós queremos ser este agente de transformação juntamente com todo esse sistema que já está aí. E no terceiro bloco, e último, é um bônus, é um plus, você vai ter 5 horas com o maior especialista em adolescente da América Latina e um dos maiores do mundo. É uma professora da USP, professora em medicina. E ela vai estar, são mais de 30 anos atuando dentro da área da adolescência. Todos os serviços, todos, vou falar de novo, porque você não ouviu, todos os serviços de adolescência desse país passaram por ela. E ela vai estar por 5 horas, né, trazendo as experiências e também dando para você essa formação. Formação essa que eu vou dizer, hein? Eu convivo com igreja, comunidade, escola, com famílias, com pais, professores, pastores, padres, pai de santo, convivo com todo mundo e são pouquíssimos que têm as argumentações para lidar com o adolescente. E aí tem aquela frase que você quer me irritar, você fala aquela frase aborrecente. É por isso que é aborrecente, porque você fica falando, você fica dando esta energia para a palavra e nós estamos criando aí jovens que são aborrecentes e não jovens desafiadores, brilhantes, maravilhosos, sonhadores, protagonistas. Então nós queremos nessas 5 horas exatamente estar fazendo dando para você os instrumentos para entender o que é adolescência. Hoje nós temos a participação especial. Ele sempre entra no final, dando argumentações, ele dando o ponto final, o tom, né, das apresentações. O mestre JB Oliveira, ao final, ele sempre dá aquele detalhe, né, que é o que coroa todas as nossas apresentações nessas últimas semanas. Mas hoje eu pedi para que ele abrisse através de um versículo da Bíblia, de um trecho da Bíblia, que vai nos dar aí uma orientação do que nós queremos trabalhar com capelania familiar, dentro do aspecto da espiritualidade e da transformação das famílias. Meu querido mestre JB Oliveira, os microfones abertos para que a voz
do Sean Connery, da capelania da Jethro, possa entoar os nossos ouvidos. Muito obrigado, meu querido Doc Teras. Meus amigos que estão presentes nessa sala, muito boa noite. Meu caro João Arlindo, boa noite. Cleusa Badanai e todos que aí estão. Pediu-me o querido Doc que lesse a parábola do semeador. Ela é tão importante, tão significativa, que está presente nos 3 evangelhos sinóticos. São assim chamados os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, porque dão uma visão, uma visão pessoal, isto é, de cada um, a respeito do mesmo assunto. Então, está em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9, Marcos capítulo 4, versículo 3 a 9, e Lucas capítulo 8, versículos 4 a 8. Nós vamos ler o texto que se encontra em Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído da casa, naquele dia, estando assentado junto ao mar, ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí está, meu querido Doc, o trecho que você pediu. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado. O que é interessante desta parábola, e que eu quis abrir com ela, é falar um pouco sobre a gerência e a ingerência familiar. Esses anos que eu estive à frente de tanto de processos clínicos quanto de processos dentro da escola, aquilo que eu mais encontrei, uma característica comum em algumas famílias, era pais surpresos. De repente, chegava o filho já vinha com grandes dificuldades pedagógicas, lá no 9º ano, já no 6º ano já havia se apontado algo. Aí, quando ele foi para o ensino médio, já houve um apontamento, olha. E aí chegou no ensino médio, 1º ano do ensino médio, passou com aquela dificuldade, conselho de classe aprovou o menino, deram uma chance para o rapaz, e chegou num 2º ensino médio, já com uma bagagem enorme de dificuldades, que não se formaram naquele ano. E aí a família foi avisada, foi comunicada, o menino começou a ir mal na escola, né? E recuperação, e vai. Chegou as férias, se avisou a família, olha, vocês têm que tomar uma providência. Chegou no 2º semestre, a mesma coisa. E aí, ao final do ano, o menino é reprovado. E aí vem essa característica que eu vi durante anos em muitas famílias. Eles ficaram surpresos. Como assim? O meu filho foi reprovado? Como assim? De onde veio isto? Onde nasceu este Big Bang?
que é o que a maioria das pessoas, inclusive não só para a família, mas para a vida. A pessoa acha que ela é um constante Big Bang, que ela não tem a gerência de nada. Então, todos os fracassos, todas as perdas são produto do nada. Surgiu do nada. Ela não tem a gerência de absolutamente nada. Ela não colocou a mão em nada. São as situações externas que vieram contra mim e que fizeram desgraças, destruições, perdas, danos na minha vida e na minha família. Como o caso do menino. Ele repetiu, mas não houve a menor ingerência da família. Foi a escola má, que não ensinou, os professores maus, que não estenderam a mão para o rapaz. Quando de fato esta parábola revela uma característica maravilhosa no ser humano. De todas as ações, e a semente é a palavra, e tudo começa na palavra, e tudo é determinado a partir de uma palavra, porque a palavra vai gerar em você todo o seu sensorial, toda a sua percepção do seu próprio eu. Quando você tem uma palavra, você vai ter uma ação clara na sua vida. As ações, elas vão gerar determinados hábitos no seu dia a dia. Estes hábitos vão gerar o seu caráter. E o caráter vai gerar o seu destino. Então, eu tenho uma palavra, o semeador semeia a palavra, e aí apenas 25% de todas as ações que vão passar por esta semente, vão passar por essa palavra, apenas 25% é uma ação externa. Que é quando ele fala que o diabo vai lá, o mal vai lá, a ação externa vai lá, o obstáculo externo vai lá e impede o nascimento da semente. De toda a estrutura que aquela semente, o poder que aquela semente pode estar trazendo, apenas 25% é uma ação externa. As demais são gerências exclusivamente nossas, minhas e suas. Se não nasceu, é por indisciplina nossa, é por incompetência nossa. Só 25% é uma ação que cabe à minha resposta. As demais são gerências claras. Quem starta, quem determina, sou eu. Na família é igual. Nas famílias que eu conheci, nestas famílias que eu tive momentos de interação com eles, eu posso com tranquilidade afirmar, as ingerências causaram danos e alguns talvez irreversíveis. Agora, as ingerências não são incompetências de pais e de mães. Por quê? Porque nós temos uma sociedade omissa em ensinar os pais a serem pais, em ensinarem mães a serem mães. Não existe curso de pai, não existe curso de mãe. Existe curso para tudo, você já percebeu? Como ganhar dinheiro. Tem curso até para organizar o armário. Tem um cidadão que chama Organizer. Olha que nome bonito, Organizer. Ele organiza a sua vida, organiza a sua geladeira, seus Tupperwares. Mas não tem um curso para nos ensinar como é que nós temos que ser pais, como é que nós temos que ser mães. Ao contrário, nós temos uma mídia que nos castiga. Você pode ver, teve problema recentemente, o ano passado, e nós da Jetro estávamos lá, os nossos capelães estavam lá,
Houve um menino, entrou numa escola, matou várias pessoas, deu tiro em todo mundo, terrível, uma violência terrível. Os nossos capelães estavam lá cuidando das famílias, cuidando principalmente da família do menino, porque a primeira argumentação qual que é? Culpa dos pais, é culpa desses pais que não tiveram autoridade sobre a vida desse rapaz. Olha que coisa terrível. Então os pais ou são apedrejados ou então fez mais do que a sua obrigação. É culpa dos pais? Eu posso até dizer que sim. Mas nós temos que perceber que eles não estão, ninguém está ensinando esses pais a gerenciar processos familiares. É aí que eu e você, nós vamos entrar. Nós vamos ajudar famílias. Não vamos ficar apontando, você está errado, você não sabe fazer. Não. Nós vamos acolher famílias e ensinar esses pais a perceberem que eles podem errar, que eles podem ter dúvida, e ter dúvida sendo pai e mãe não faz deles menor em absolutamente nada. Vamos estar vendo um videozinho aqui, só para nós entendermos um pouco. Nós temos hoje um mundo que é caótico, é um mundo depressivo, e esse talvez seja um grande desafio para as famílias. Eu lembro que eu conheci um grande empresário e ele falava o seguinte: eu lamento que eu não fiz aquilo que o meu avô e o meu pai fizeram. Porque o meu avô e o meu pai, eles entregaram para mim um mundo melhor do que eles conheceram. Com uma tecnologia melhor, uma sociedade mais ativa, mais humanizada. E ele dizia: eu estou com 85 anos e eu estou entregando para os meus netos um mundo muito pior do que aquele que eu conheci na minha infância. E, de fato, esse é um desafio grande, porque os problemas atuais são catastróficos. Não só na área emocional, mas também dentro da questão comportamental. E na questão comportamental, por quê? Porque o mundo é caótico, não é? Tem muito a ver também com este videozinho que eu quero mostrar para vocês. Partiram de plataformas analógicas. Nossos filhos são digitais. Nasceram conectados em um admirável mundo novo, dinâmico, perfeito, ilimitado. Encontra a verdadeira expressão humana, a imperfeição e a limitação. Eles terão os seus momentos de solidão e alguns ficarão perdidos numa eterna infância. Cabe a nós, família, conduzir mais uma vez, criar novos caminhos, absorvendo a diversidade sem abrir mão da unidade. Mais do que herdeiros, nós queremos estabelecer sucessões. Nós temos um mundo caótico porque nunca antes tantas gerações elas estiveram vivas dentro de um mesmo período. Nós trouxemos longevidade, saúde, mas isso também foi ao mesmo tempo que as pessoas estão vivendo mais, isso traz um conflito gigantesco, porque
Porque eu tenho encontros onde eu vou ter na sociedade um cidadão que ele tem 80 anos e ele está ótimo, e ele vai estar encontrando na outra ponta um cara de 20, que também está ótimo. Esse cara de 20 foi criado. Se você falar para o cidadão de 20, manda um torpedo para mim, ele sabe exatamente o que é. E talvez esse cidadão de 80, o torpedo para ele seja uma bomba. Ele não tem esse referencial que torpedo é um SMS. Existem pessoas, né, que eu conheço, que são pessoas aí com seus 80 anos, que até hoje elas têm muita dificuldade. Eu lembro a avó de um amigo meu, que ela não entendia como é que o Fagundes morria numa novela e 8 meses depois aparecia em outra. Porque ela não compreendia o que era a ficção daquilo que era a realidade. Porque não compreende, não percebe. E a gente tem uma geração, se você colocar os 10 principais youtubers, as pessoas que mais influenciam a internet, eu duvido que você conheça essas pessoas. Eu duvido. Eu duvido, porque você conhece o William Bonner, o Cid Moreira, o Silvio Santos. Você é como eu. São as pessoas que a gente conhece. Você conhece o Elvis Presley, não é? Você conhece, talvez você seja até melhor do que eu não sei nem quem é a Maiara e a Maraísa. Não sei quem são essas pessoas, a Silmara e a Silmarisa. Né? Não sei quem são essas duplas sertanejas. Eu parei no Chororó, meu querido. Eu parei no Chororó. Né? Os demais eu não sei quem são. As pessoas estão discutindo coisas que eu não faço a menor ideia. Às vezes eu passo no Instagram, estão brigando. Temos que expulsar a Janaína da casa. Mas quem é Janaína? De que casa querem expulsar a Janaína? Pelo amor de Deus. Mas nós estamos nesse nível de convivência. Estes jovens, eles nem sabem o que é Jornal Nacional. Eles têm uma outra comunicação e ligação com o meio. Vou dizer além, vou além para você. Você vê YouTube como você assiste televisão. Seus netos e seus filhos não. Eles não veem dessa maneira. E eu tenho pesquisado muito sobre isso. É uma outra interação. Portanto, há um choque óbvio de gerações. Há um abismo de interpretação. Eu vou enxergar de uma maneira, do meu ponto de vista, é o português descendo lá de barco, querido. Se o português, que é o que eles deveriam ter feito, se ele não se abrir para a cultura do outro e perceber a riqueza do outro, se ele só achar que o outro está pelado, acabou. Se eu só enxergar nesse jovem, que essas bobagens de internet, filho, que bobagem de internet, que é isso? Vai ficar só nesse YouTube, filho? Mas não sai do quarto? Se eu só ficar no meu olhar perante o outro, eu vou ter grandes dificuldades, que é o que as pessoas hoje elas estão tendo. Estamos vivendo uma grave crise emocional, estamos preocupados com o coronavírus, só que existe uma crise brutal, uma pandemia brutal dentro de distúrbios emocionais. Segundo a OMS, sim, a OMS, a mesma que está dizendo para você ficar em casa, a OMS diz que 60% da população vai ter um distúrbio emocional nos próximos anos. 60% da população, se fôssemos a população, é muito simples. Ou serei eu, ou será você. E se não for eu, e se não for você, será alguém muito próximo a nós, que vai ter depressão, síndrome do pânico, vai somatizar alguma coisa no corpo e criar uma doença. Nós estamos hoje vivendo estruturas que estão muito frágeis e as famílias precisam compreender isso. Nós temos que ter
profissionais que não apontem erros dos pais, mas acolham, permitam que esses pais possam ter dúvidas. Nós não temos um espaço para que os pais tenham dúvidas, para que ele possa abrir o coração e falar, olha, eu não sei o que fazer. Porque mesmo na escola, a escola, de repente a relação se transforma dentro da escola. Isso é claro até o Fundamental 1. Até o Fundamental 1 todo mundo é parceiro. Até o Fundamental 1 o pai vai feliz na escola tirar foto do filho na festa junina. Você pode ver e você pode lembrar de você. Se você foi pai, você vai lembrar que você era feliz. Até o 5º ano você ia lá, tirava foto do filho, ele lá de caipirinha lá, né, com aquele chapéuzinho bonitinho lá, dançando. Depois, Fundamental 2, a relação ficou cada vez mais desgastante. No ensino médio, então, você não vê a hora do seu filho terminar a escola. Você não vê a hora. Quando liga e fala, olha, ligaram da escola, você fala, ah, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Por quê? Porque até na relação da escola, a escola vai também se tornando um ambiente agressivo, tanto para os pais quanto para a família. Ela vai apontando os erros, o senhor precisa tomar uma atitude, o senhor precisa fazer tal coisa. Então, nós, dentro do processo da capelania familiar, esse é o espaço que vai acolher, vai integrar as posições, vai compreender, sim, que a escola está apontando um erro que é grave, que o pai precisa ouvir, mas que este pai, ele não precisa ser destroçado para compreender as suas falhas e as suas faltas. No vínculo emocional, e aí eu conheço alguns religiosos que estão num lugar que, olha, perdão, mas eu não alcanço. Eu não sei se eu sou um ser muito sem fé. Pode ser também, viu? Pode ser. Você pode achar que eu sou um ser muito sem... Não sou iluminado, né? Porque talvez estas pessoas sejam muito iluminadas e eu não. Eu sou só um ser que está buscando ajudar e transformar a vida do outro, né? Mas, dentro daquilo que eu entendo, que eu vi nesses últimos anos, o que eu mais percebi é uma ausência brutal de sacerdotes, dos dispositivos religiosos, das religiões, de uma maneira geral, dentro dessa comunicação com o emocional. Era como se o emocional fosse desprezado. Ou então o emocional, como é linkado culturalmente, de uma forma geral, ele revela a fraqueza, né? É a fraqueza. Você não pode ter dor, você não pode ter dúvida, você não pode ter receio. Por quê? Porque receio é falta de fé. É, falta de fé. Você não pode ter falta de fé. Aqui não, aqui não. É sempre pesado. É sempre dolorido. Ah, estou com uma dúvida em relação ao meu esposo, à minha esposa. Como você pode ter dúvida em relação ao seu esposo, à sua esposa? Você que é um sacerdote, você não pode. Então é sempre pesado. E aí nós temos alguns cases, 2 particularmente, que eu acho que são bastante, revelam muito como a posição da nossa interpretação do espiritual com o emocional talvez esteja errada. Talvez, hein? É só um ponto de interrogação. Eu tenho aqui o padre Fábio de Mello, acredito que todos na sala conhecem ele. Se você é do exterior, talvez você não conheça. O padre Fábio, ele reúne 2 coisas importantes aqui. Ele é um artista, porque é um cantor, vendeu milhões, enfim. E ele é padre. Ele tem um trabalho de evangelização e catequese gigantesco. Gigantesco. E não é um padre qualquer, hein? Ele tem uma cultura teológica que é
não é de se desprezar, hein? É extremamente relevante. Você pode falar para mim que você não concorda com alguns aspectos dogmáticos, ok. Mas você não pode depreciar o trabalho, né, a obra que o padre Fábio já fez neste país, por exemplo. E este cidadão, que é um grande artista e um referencial, principalmente para a religião dele, que é a Igreja Católica, o padre Fábio teve síndrome do pânico. Ele tem síndrome do pânico. Ele é uma pessoa que é medicada hoje. Ele tem que aprender a lidar com os limites dele, ele tem que aprender a perceber quando é que o emocional dele, o corpo está dizendo para ele, para. Ele nunca mais vai ser a mesma pessoa depois que ele teve síndrome do pânico. E aí é a grande pergunta, mas como é que alguém que tem sucesso, dinheiro, prestígio, tem síndrome do pânico? Como é que alguém que tem uma espiritualidade tão avançada tem síndrome do pânico? E o segundo exemplo que eu quero dar é o Bill Hybels, pastor de uma das maiores e talvez a igreja mais influente dos tempos atuais. Nenhuma igreja evangélica protestante influenciou mais as outras igrejas do que a igreja do Bill Hybels. Se você é evangélico, se você é protestante, e na sua igreja tem um trabalho com crianças, saiba que só tem este trabalho que a primeira igreja a entender que as crianças precisavam ter um espaço só delas e os pais também precisavam ter naquele instante um momento de separação para que ambos pudessem aprender. A primeira pessoa que teve essa sacada foi o Bill Hybels. Bill Hybels, há uns 2 anos atrás, ele, num culto dele de domingo, da igreja dele, ele subiu no púlpito e falou: cansei, não quero mais, não gosto mais disso. E a igreja que ele fundou tem quase 50 mil pessoas, ele a abandonou. Ele sofreu um escândalo, e ele falou que não ia mais, não ia lutar pela reputação dele, não ia lutar pela igreja, e abandonou. E abandonou porque ele cansou, emocionalmente ele falou, se eu me lançar nessa história, eu não vou suportar, eu vou me destruir. 2 pilares da religião cristã. Um católico e um protestante. Para o Ocidente, a religião mais poderosa dentro do Ocidente é a cristã. É a cultura judaico-cristã no aspecto espiritual. E esses 2 pilares foram agredidos no seu emocional e as suas estruturas dogmáticas não conseguiram, de alguma maneira, impedir que isso acontecesse. Então, o caos, quando eu digo caos emocional, quando eu falo do sistema caótico que nós estamos vivenciando, exatamente é isso daí. A ideia isso é uma palavra muito recorrente no meio do cristão protestante, está amarrado, está amarrado. Talvez, e vendo aí as pessoas que aí estão, só amarrar não funciona. Precisa ter uma outra ação, além desta do falar. Precisa ter uma outra compreensão, outros instrumentos para ajudar essas famílias. Como é que eu posso, então? Como é que eu, como capelão, familiar, eu posso me lançar na sociedade e falar, olha, eu tenho talvez algumas respostas. Talvez eu possa colaborar para que as famílias possam vencer esses desafios. O principal instrumento para que isso aconteça tem a ver com a identidade da família. Você pode ter certeza,
o que vai sempre produzir vitória de qualquer espécie, financeira, familiar, pessoal, emocional, espiritual, começa na formação da identidade. Não tem jeito. Não tem jeito. Se não for nessa estruturação, se eu não tiver a identidade da minha família formada, os desafios vão ser muito mais agressivos, portanto, vai se quebrar. Se os meus valores, se aquilo que eu passei para o meu filho, se essa identidade não tiver penetrada dentro dele, você pode ter certeza, a droga vai ser maior, os amigos vão ser maior, a cultura vai ser maior, os desejos sexuais serão maiores, todos os apelos externos serão muito maiores. Então, se eu tenho instrumentos, e se eu, como capelão familiar, eu começo a interagir na sociedade, ajudando na construção dessa identidade familiar, aí eu ponto para que essas famílias possam vencer, essas famílias possam construir algo legítimo, algo verdadeiro. Eu estou, sim, nosso CEO está aqui. Olá a todos, muito boa noite. Não sei se está chegando o áudio aí, doutor Tera. Sim, senhor. Tá bonito, hein? Muito obrigado. Portugal faz Eu gostaria de... Eu não tenho o costume de interromper a palestra no meio. Eu estou sempre participando, mas o tema hoje me puxou, né? Eu vou pedir licença ao doutor Teras, porque quando eu vi aí a apresentação dos líderes que tiveram que tomar uma decisão ali em função do... que muitos foram prejudicados pela decisão, mas em falta de estrutura, né? Emocional, sentimental, eu precisei entrar aqui para compartilhar com vocês. E aí, doutor Teras, peço desculpa mais uma vez, mas eu preciso fazer essa citação. Eu, como alguns já sabem, né? Eu tive um problema bem acentuado na minha questão familiar, quando a mãe das minhas filhas chegou e disse, olha, não dá mais para mim, eu não nasci para ser mãe, não nasci para cuidar das crianças, eu preciso cuidar da minha vida. Isso eu vivi em São Paulo, né? Quem conhece São Paulo, uma capital, a quinta maior capital do mundo, metrópole, no sentido de potência de negócios, volume, trabalho. E aí eu estava ali em São Paulo, 6 meses de São Paulo, e com uma menininha de 1 ano e meio e outra de 3 anos. E a partir daí eu tive muitas dificuldades e tive que tomar muitas decisões, né, em relação à missão que eu tinha na minha vida. E eu determinei que a missão da minha vida seria entregar minhas filhas para elas mesmas, né? E quem acompanha a minha história, sabe aí a minha trajetória, sabe que eu tenho uma prioridade que é essa missão, entregar minhas filhas para elas mesmas, e eu já estou quase chegando lá. Uma está com 17, a outra está com 15, indo para 16, mas não foram anos fáceis, né? Eu não tenho família, não tinha família em São Paulo, era só eu e as 2 meninas, e isso foi crescendo, e eu já sabia que ao chegar na adolescência, certamente eu teria sérios desafios, né, na minha jornada. E nessa caminhada desses 10 anos eu tive que tomar muitas decisões, assim, o sonho da minha vida na área profissional, né, na área empresarial, eu tive que tomar a decisão de dizer, eu não posso aceitar o que eu sempre trabalhei para conquistar. Me foram feitas propostas que exigiria muito de mim, muito do meu tempo, muito das minhas viagens, e eu não pude aceitar e tive que, em função da minha decisão de entregar minhas filhas para elas mesmas, eu moldei a minha vida nesse sentido e estou seguindo nesse sentido.
Mas, como o tema é relevante, eu gostaria de compartilhar que eu passei por um grande e difícil momento em relação a isso. Uma das minhas filhas, no momento de adolescência, ela teve depressão, teve problemas de bulimia, anorexia, de automutilação. E foi um momento que eu tive que tomar uma decisão muito séria. E estava assim, a Jetro estava num momento muito de expansão. E aí eu chamei o Dr. Teras e falei, Dr. Teras, bloqueia sua agenda, você precisa me socorrer aqui para a gente... porque senão eu vou ter que fazer como esse outro líder fez aí. Abandonar o barco, porque a minha missão não permite eu dar sequência nisso. Que isso é a Jetro. Por isso que tem uma frase que vocês vão ver na Jetro aí, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E eu acredito nisso foi um dos dias que eu estava conversando com o Dr. Teras na nossa sede de São Paulo, à noite, um dia dolorido para mim. E eu conversei muito com o Dr. Teras, olha, eu preciso de ter uma saída, tem alguma solução, o que a gente pode fazer? Eu não tenho mais estrutura para lidar com isso. Eu até peguei aqui, essa aqui é uma das pastas onde eu fui armazenando todos os meses de tratamento que eu fui fazendo. Então, aqui tem todas as consultas, todos os medicamentos. Isso durou 2 anos, eu já não estava aguentando mais. Eu tinha que estar toda segunda-feira o dia inteiro no hospital, acompanhando, fazendo reunião com os médicos, com os psicólogos. Tinha tratamento de psicólogo. Os psicólogos mandaram uma orientação que não podia ter distanciamento de 24 horas, tinha que ter alguém acompanhando, tive que contratar gente para ficar o tempo inteiro. E isso eu moldei. Alguns não sabem, mas eu coloquei a sede da Jetro em um lugar em São Paulo que é caríssimo, um dos mais caros de São Paulo, por uma finalidade. Porque eu queria, da janela do meu escritório, olhar a janela do quarto das minhas filhas. E isso eu fiz. E a Jetro tem lá até no prédio onde eu moro, da janela da minha sala, da Jetro São Paulo, eu vi a janela do quarto das minhas filhas. Eu pude fazer isso, mas não era o suficiente. Então, esse tema, essa importância, essa relevância, qual era a questão? Eu tinha recurso, eu tinha muita decisão a tomar em relação à Jetro, nós estávamos em vários países, mas eu tinha uma deficiência de ter uma solução para a família. E essa estrutura que o Teras está falando da capelania familiar foi a estrutura criada para socorrer a minha família. O Teras não abre muito, não fala muito, mas ele dá muito suporte para vários líderes de diversos segmentos. Ele não fala isso, se você não vai ver isso nas redes sociais, mas ele, por exemplo, é uma das pessoas que é o meu mentor e está sempre me direcionando, e principalmente na questão familiar, ele já tinha essa estrutura e foi desenvolvendo esse material. E eu falei, Teras, nós estamos saindo, está dando uma solução isso ao longo dos meses. Eu falei, nós precisamos investir nisso, porque eu estava lá no HC, que é um prédio enorme, é o maior hospital da América Latina, com centenas e centenas de pais nos auditórios, todo mundo perdido. E eu falei, Teras, a gente precisa registrar isso, porque cada sessão que eu ia tendo com ele, eu ia vendo a aplicação prática ali no seio da minha família, e foi retomando isso, porque é doloroso. É doloroso, assim, absurdamente para quem passa. Eu estava na África do Sul, no meio de uma viagem a trabalho, eu recebi uma foto dos pulsos cortados do outro lado, lá no Brasil. Como que um pai reage frente a isso? Então, isso foi uma dificuldade muito grande. Então, esse projeto que o Teras está falando foi o projeto que foi desenvolvido para salvar a minha história e eu pedi para que fosse gravado, colocamos equipe de treinamento, bloqueei a agenda do Teras, prejudiquei 6 meses de agenda dele para gravar nos estúdios esse conteúdo, esse material, e é algo que eu não podia deixar de interromper sua palestra e prejudicar o seu tempo, doutor Teras, mas quero dizer que é uma ferramenta que faz parte da minha realidade enquanto ser humano aqui, enquanto pai, né? E graças a Deus a gente conseguiu superar isso depois de 2 anos de muita luta.
minha filha superou tudo isso e a gente conseguiu dar mais um passo rumo à minha missão. Então, quero falar isso, agradecer ao Dr. Teras, porque eu fiquei ansioso. Esse final, não sei se vocês viram aqui, foi em 2018, está aqui, 2018. De lá para cá, Dr. Teras, lança isso, Dr. Teras, lança isso. Ele, não, tem que aprimorar, tem que mexer, tem que buscar os estudos. Eu, não, mas lança logo, tem gente morrendo. Durante o tratamento da minha filha, 4 colegas se mataram. A cada notícia que chegava para a gente dessa, a gente ia se desestruturando. Então, assim, eu quero só lacrar essa minha fala aqui, essa participação de entrada forte, é um negócio que mexe muito comigo e tem muito a ver com os objetivos da Getro de alcançar a solução na ponta para a família. E foram investimentos que eu abri o caixa da Getro para investir nesse conteúdo, porque eu sei que a estruturação da família ela vai determinar lá na frente. Além dessas questões todas, eu recebi ligações, parece que é igual quando você compra um carro, né? Você compra um carro novo, toda hora você vê um carro igual ao seu, mas eles já estavam ali. E toda hora me chegava uma nova notícia com líderes religiosos que depois eu pedi para o Teras ajudar, pastores com igrejas no Brasil com mais de 70 mil membros. E ele pôde acompanhar e isso tudo virou essa ferramenta que, graças a Deus, o Dr. Teras quis pôr no conteúdo para a gente aí. Gente, desculpa a minha intervenção, Dr. Teras, muito obrigado por tudo mesmo e segue em frente. Esse é um dos projetos que eu quero ver brilhar na Getro. Muito obrigado, um abraço. Agradecer aí a presença do nosso CEO e é o que ele disse, né? Eu jamais pediria para alguém se expor, né? Eu acho até meio estranho quando eu vejo alguns posts da pessoa, o cliente do lado, dizendo, olha quem eu atendo, né? Como também acho estranho sacerdote colocar a pessoa no altar e dizer, olha quem frequenta a minha igreja, né? Eu acho essas coisas estranhas, que parece que a pessoa é um troféu, né? E troféu mesmo é isso, né? A conquista de ver uma família bem, né? Essa construção de estar bem, de construir uma família de sucesso, uma família que é rica, que é rico no sentido pleno da palavra, a plenitude realmente da palavra riqueza, passa pela identidade. Então, a identidade que eu estou construindo no meu lar. E esta identidade, ela não pode ser uma experimentação do outro. E esse é o ponto aonde a maioria tem fracassado nos dias atuais. Porque eu não tenho feito da minha casa uma unidade. Se você frequenta estas palestras, você sabe que eu sou corintiano, né? Eu sou corintiano, né? Alguns vão dizer um defeito enorme dele, né? Outros vão aplaudir de pé. Eu acredito que é uma qualidade maravilhosa ser corintiano, né? Porque nós somos campeões constantemente, verdade? Só que o Corinthians, por melhor que ele seja, ele, no máximo, ele vai ser uma estrutura uniformizada. Então, você vê lá, a torcida é bonito, né? Se você já foi num jogo de futebol, aí seja qual for a torcida, é de uma energia tão maravilhosa, arquibancada, é algo vibrante mesmo, mas o máximo que aquilo consegue ser é uma estrutura uniformizada. Nunca aquilo vai ser uma unidade. Não tem como. Agora, a família, e uma das perdas que nós estamos tendo nos dias atuais, exatamente é isso. As estruturas, elas hoje são muito mais uniformes do que estruturas unitárias. Pessoas estão vestindo uma carapuça que não serve para elas, não entendem. Elas estão repetindo discursos.
elas estão repetindo comportamentos e comportamentos que não fazem parte dela. Portanto, não são validados no seu dia a dia, no enfrentamento das dificuldades. Então, o que nós precisamos é ajudar as famílias a construir, a entender quem elas são e, a partir disso, construir uma identidade certeira. Quero dividir rapidamente com vocês e logo depois você já usa essa palestra, viu? Já convoca o coordenador do seu filho, da sua filha, para a semana que vem. Eu já quero fazer uma palestra para os professores. Já use essa palestra aqui. Eu quero falar sobre os 7 princípios na construção de uma identidade dentro de um lar. Já fala isso na escola, já fala isso na igreja que você frequenta, no clube, na agremiação. Já convoca a sua irmã, a sua sobrinha, não é? Já todo mundo que tem acesso, todo mundo que tem um lar, você já começa a espalhar essa palestra. Olha, eu vou dar uma palestra para vocês sobre os 7 princípios da identidade, para construir a identidade de um lar. Primeiro deles, primeiro princípio, que é fundamental para que o meu lar tenha uma identidade, é o princípio da integração. Nós temos hoje uma sociedade que insiste em nos desintegrar. Insiste. Tudo aquilo que se cria é para que você vivencie somente partes da sua vida. Então, todas as estruturas, todas as percepções, elas não te levam a um movimento integratório, elas te levam ao movimento a se desintegrar, a separar por partes o seu eu. Você tem que decidir somente pelo seu vínculo racional. Você vai para a academia e a academia ou ela é só um ambiente biológico ou, pior, ela é um ambiente só social. Porque você quer ter um corpo, porque a sociedade diz que o corpo tem que ser assim, a sociedade diz que o corpo tem que ser assado. Então, você não enxerga mais o seu corpo como parte do seu eu. O corpo agora é propriedade da sociedade, do estigma, do carimbo de perfeição desta sociedade doente. Então, eu tenho que entender que os meus filhos, a minha casa, o meu lar, ele precisa ser construído debaixo de uma identidade que integra. Eu tenho que criar situações em casa que integrem o meu filho, não que separe. Eu tenho que me interessar por ele de forma total. Eu preciso começar a perceber que ele é um todo. Quando eu enxergar lá o Joãozinho, o Joãozinho, que bonitinho, sempre lembrar, o Joãozinho é bio, psico, social e espiritual. Ele não é só uma parte, ele tem toda uma estruturação dentro de si. Para que a gente não chegue a situações graves de perceber que o Joãozinho ele é emocional, porque de repente ele não sai mais do quarto. Aí nós vamos começar a perceber que ele é emocional. Nós vamos perceber que o Joãozinho é social quando você for buscar ele na escola, aí você vai ver, nossa, mas que pessoa mal encarada, hein, que o meu filho está andando. Então, que nós possamos entender a integração dele, não somente quando estes pontos se destacarem, mas sim de forma contínua. O outro princípio importante, não é que ajuda, é fundamental para a construção da identidade de um lar, é o princípio do tempo. Tem gente que fala sempre para mim, eu chego muito cansado em casa, é muito difícil, não é? Nos dias atuais, ser pai, participar. Eu lembro que tinha uma propaganda nos anos 80, né? Você lembra dessa propaganda? Não basta ser pai, tem que participar, né? Não lembro de onde era a propaganda, diferente da C&A, que tinha o Sebastian, né? Para sempre eu vou lembrar da C&A,
né? Posso não comprar mais nada na C&A, Sebastião, mas para sempre lembrarei dela por sua causa. Essa propaganda maravilhosa, eu só lembro do bordão, mas não lembro de onde era a propaganda em si. Mas, dizia a propaganda, não basta ser pai, tem que participar. Né? E muitas famílias acabam não compreendendo o que é essa participação. E hoje, olha, nós temos, e a plataforma que nós criamos, por isso que demorou, por isso que tem muito tempo de pesquisa. Eu fui pesquisar coisas palpáveis, coisas que existem. Antigamente, e talvez você que é mãe, você pode até ter pego esse livro, né? Lembra o livro do bebê? O livro do bebê. Né? Todo mundo que engravidava antes dos anos 80, até os anos 80, ganhava o livro do bebê. Né? Aí você tinha que ler o livro do bebê, mostrava aqui quem era o bebê, né? Todo o processo, né? Desse pós-nascimento do bebê, estava lá aquele livro, um livro grosso, enorme, gigantesco. E o que hoje a gente não sabe é que as universidades têm centenas de maravilhosos estudos para ajudar os pais. Olha esse, por exemplo, da Universidade de Michigan. Ser integral na vida de um filho, a participação, sabe o que exige durante a sua semana? 3 horas. 3 horas. Tem estudos na Universidade de Michigan que demonstram, se você realmente estiver integrado 3 horas com o seu filho, você vai fazer uma diferença brutal no caráter dele. Olha que estudo interessante. Claro, né, querido? Você não vai ficar olhando no relógio, já deu as 3 horas, vira as costas pro menino e vai embora, menino chato, não quero mais ficar com você. Não é isso, né? Claro que não é isso. Mas é a ideia de que hoje a gente fica pensando, preciso passar mais tempo com a minha família. Parece que é assim, eu vou perder todas as minhas responsabilidades para cuidar da família, e não é. 3 horas semanais já fazem a diferença na construção do caráter dos nossos filhos. Então, o princípio da integração e o princípio temporal. Terceiro princípio para construir, ajudar na identidade, na construção do nosso lar, é o princípio da confiança. Como é que você cria confiança no seu filho, na sua filha? Como é que eu, capelão, um capelão que vai ajudar as famílias, como é que eu posso ajudar os pais, ensinar os pais a criarem filhos confiantes? Aí eu vou falar para eles sobre um comportamento que a criança tem logo quando ela nasce. A criança, quando ela nasce, ela não enxerga ainda. Ela não tem a capacidade de enxergar em 3D. Tudo é turvo. A compreensão dos ângulos ainda não fazem parte da visão dela. E uma das funções, uma das principais funções de reconhecimento do mundo vai ser o que os cientistas eles chamam de células espelho. O que é uma célula espelho? É igual quando nós estamos diante de um espelho e aquele espelho está refletindo tudo aquilo que eu faço, aquele ser que está do outro lado vai fazer também. A criança, ela vai enxergar no adulto que está ali fora, interagindo com ela, um espelho. Ela vai imitar. A primeira interação de compreensão desta criança é o espelho. É a imitação. É a forma dela construir o que está acontecendo. É a forma dela começar a se apropriar do ambiente que ela está inserido, das relações que ela está lá inserida. Como é que eu alimento a confiança de uma criança nesse momento da vida? Esta criança precisa ter os mesmos cuidadores.
Por isso que uma criança que é abandonada, logo quando ela nasce, ou uma criança que não tem presente um cuidador fixo, futuramente esta criança ela não terá tanta confiança nela e não terá tanta confiança no mundo que está diante dela. E nós vemos isso, sabe, através do quê? De exemplos de estruturas sociais. Se você pegar os filmes antes dos anos 80, havia um apelo de confiança no personagem, quase que não havia dúvidas do caráter desse personagem. O bem era o bem e o mal era o mal. Depois dos anos 80, você vai ver que começou a ficar dúbio o caráter. O policial já não é tão honesto. O mal não é tão mal. O mal tem momentos de bondade. O bem dá umas malandragens. O cara é bom, mas ele dá uma malandragem. Por quê? Porque a sociedade, até os anos 80, geralmente eram famílias que eram criadas por um único referencial nesse momento, e as pessoas que foram para os anos 80 eram muito mais confiantes nas estruturas, nas pessoas que estavam ao redor, nelas mesmas. E, conforme os anos foram passando, as novas gerações perderam, muitas não tiveram, logo no começo da sua idade, um único cuidador. Portanto, a sua confiança foi fragilizada. Você pode perceber, se você é uma pessoa que tem pouca confiança, sempre desconfia, né? A não ser que você seja mineiro. Aí mineiro está no DNA, então não adianta. Isso aí está além, né? Está sempre desconfiando de todo mundo, né, João? Né? Mineiro desconfia de todo mundo, né? Então, com exceção do mineiro, né? Mas a maioria das pessoas que tem uma desconfiança não confiam, não conseguem, e tem uma desconfiança, inclusive em si. Você pode, se você ir lá para trás, você vai ver que quando você era bebezinho, você teve muitos cuidadores passaram por você. Não houve um cuidador fixo para ajudar as suas células espelho a produzir isso dentro do seu vínculo emocional. O quarto ponto, não é, para nós colocarmos o princípio dessa espiritualidade funcionando dentro do nosso dia a dia. É o princípio O quarto ponto para ajudar na identidade da nossa casa tem a ver com a espiritualidade. Hoje a gente sabe que tem uma fase certa para a criança começar a compreender que ela é espiritual. Não pense você que a criança, é o bebezinho, né? Tem gente que fica lá, pode até colocar, querido, né? Coloque o hino, o louvor, né? No quarto do seu filho, tem 0 anos e está lá ouvindo, né? Pode, canto gregoriano. Meu filho tem 6 meses, mas ele ouve canto gregoriano. Ele dorme ouvindo canto gregoriano. Ele dorme ouvindo Cassiane, né? Ouvindo Aline Barros. Tá, ok, faça. Mas saiba que hoje nós compreendemos, a neurociência mostra para nós qual que é a fase que o seu filho vai começar a entender que existe uma espiritualidade. E é aquilo que a gente chama de fase da pertinência. É a fase onde ele separa as situações. Você que já teve filho nessa idade, ou já viu uma criança nessa idade, você vai ver que ele pega a bolacha na mão. Vocês já viram isso? Pega a bolacha na mão, aí o que ele faz com a primeira bolacha? Ele come? Não, ele pica. Ele pica a bolacha. Ele desenha. Aí ele mostra para você aquele rabisco, né?
Aí você fala, ai, que lindo, filho, que lindo. Aí o que ele faz? Ele rasga. Ele rasga o desenho. Aí você tem pai que fica assustado com aquilo e fala, nossa, será que o meu filho é um psicopata? Né? Ele está rasgando tudo, picando tudo. O seu filho é absolutamente normal. Deixe ele picar. Uma casa, um lar feliz, um lar que está construindo uma família feliz, nessa idade, é aquele lar que, se você enfiar a mão no meio do sofá, que você vai encontrar resto de bolacha, você vai encontrar papel picado, tá tudo lá, porque a criança picou e jogou lá dentro. Ah, mas eu não gosto de bolacha picada na minha cama. Ótimo, limite o seu filho de entrar no seu quarto. Mas nessa fase é importante que ele tenha este espaço. Por quê? O que a mente dele está fazendo? Como é que ele está compreendendo o mundo? Ele passou pela compreensão das células espelhos, agora ele está começando a interagir. Antes, ele imitava. Agora ele está tendo a ousadia de interagir. E quando ele pica, o que ele está fazendo? Ele está separando fora para juntar dentro de si. Ele separa, ele pica, para que ele consiga compreender e juntar dentro de si este processo, que é o que a gente chama de fase da pertinência. Quando ele rasga o desenho, ele não está te desafiando. Ao contrário, é a forma dele trazer para dentro o que ele está sentindo, o carinho que ele está sentindo, o elogio que ele está sentindo. É nessa fase que ele começa a compreender que ele tem algo dentro de si. Algo que se manifesta. Algo que não passa somente por aquilo que está fora. Aqui ele começa a entender a espiritualidade dele. Se eu tenho famílias, que são famílias que, ao não entender esse processo, elas vão impedir. Então, a criança picou, aí vai o pai e pá! Bate na mão da criança e fala, não vai mais comer bolacha, viu? Porque picou essa daí. Então não vai mais comer. Você acha que bolacha tá na árvore? Moleque safado. Quando este pai fez isso, o que ele impediu a separação. Portanto, a fase seguinte não vai acontecer, que é a apropriação desta criança. Esta é uma criança que, quando ela for, ela pode se desvincular completamente do espiritual dela, quando ela for mais velha, ou ela vai ser aquilo que não é bom, que é aquela pessoa que ela é só dogmática, ela é só religiosa. Ela não tem outro nível de compreensão. Ela precisa do ritual, ela precisa da carta de tarô, ela precisa passar lá pela roda, né, das 370 mil unções, né? Precisa matar a galinha na encruzilhada, precisa. Por quê? Porque ela não consegue trazer para si essa responsabilidade. Só fica no campo externo. O quinto princípio para eu construir um lar com uma identidade, portanto, um lar saudável, eu, como um capelão que trabalho com a família, eu vou levar para esta família o princípio da autoestima. Já usei este desenho numa apresentação minha, e agora eu não lembro se foi aqui para vocês. Mas se foi, faça cara de surpresa, como se eu nunca tivesse usado ela. Essa é uma imagem muito comum. Todo mundo usa essa imagem, não é? Você já deve ter repassado essa imagem, que é o gatinho. E tem vários tipos, né? Mas essa
Eu gostei dessa que está bem nítido. É o gatinho se vendo como um leão. Se o gatinho fosse no meu consultório, eu falaria para o gatinho o seguinte: olha, de cara, o diagnóstico que eu estou te dando é distúrbio de imagem. Você está com um distúrbio seríssimo na sua imagem, meu querido. Por quê? Porque você é um gato. Você é um gato. Você não é um leão. Você não é um leão. Você é um gato. Portanto, o máximo que você vai ser na sua vida é um super gato. Além disso, você não vai ser mais nada. Você tem que aprender a lidar com quem você é. Você tem que aprender a lidar com as suas potencialidades. Você tem que aprender a lidar com as suas limitações. Isso aí é autoestima. Agora, eu querer transferir uma identidade que não é minha, isso é uma loucura. É Frankenstein, Mary Shelley, já havia escrito sobre isso. Você não cria algo juntando membros. Vai ser monstruoso. Porque não é. Não é uma pessoa, é uma deformação. Ao contrário, no livro da Mary Shelley, se você nunca leu o livro, leia, do Frankenstein. A criatura sofre porque ela não consegue compreender quem ela é. Ela mata porque ela não consegue compreender quem ela é. Ela é machucada, ela é violentada, ela é perseguida porque ela não consegue compreender quem ela é. Por quê? Porque ela é uma junção de partes. Partes dos outros. Partes daquilo que não pertence a ela. Se o gatinho fosse no meu consultório, eu falaria: meu amigo, nós temos muita coisa para trabalhar. Porque, primeiro, você está enxergando algo que não é você. Segundo, quem é que trouxe para você a ideia que é melhor ser leão do que gato? Quem falou isso? Quem falou que eu não posso ter uma barriguinha? Quem falou que eu tenho que ter o abdômen X, a roupa X? Quem falou que eu tenho que ter o carro Y? Quem determinou que padrão de inteligência é tantos MBAs, é tantas formações, que a minha faculdade é pior, é melhor? Quem que determinou isso daí? Quem que falou que o leão é melhor? Aliás, diga-se de passagem, se você for realmente pesquisar sobre o leão, cara, o leão é meio vagabundo, você sabia disso? O leão fica lá. As leoas aqui, ó, trabalham pelo leão. É a leoa que caça, é a leoa que vai lá, é a leoa que tem filho. O leãozão fica lá. Olha. Então, não é nem um bom símbolo o leão. Mas ele é visto, não é? Como o rei das selvas. Queria entender de onde é que surgiu. Tem muito animal, muito mais interessante para ser rei do que o leão. Mas olha como a nossa percepção é errônea. Porque a gente acha que ter uma autoestima elevada é ser leão. E não ser gatinho. Ah, não, agora eu sou um leão, me vejo como um leão. Isso é uma loucura, meu querido. Isso é uma loucura. Loucura maior é quando o computador não funciona. Aí é duplamente louco. Aí, o que é autoestima? Autoestima é a capacidade ética que eu tenho de gostar de mim mesmo. Isso é autoestima. Autoestima não é você ficar na frente do espelho falando: sou maravilhoso, sou lindo, sou gostoso. Isso não é autoestima. Autoestima
é eu perceber tudo que eu tenho de maravilhoso e tudo que eu tenho de pior. E ainda assim eu gosto de mim. Eu olho a minha barriguinha, eu gosto de mim. Eu não tomo banho no escuro. Tem gente que toma banho no escuro. Tem gente que não consegue ficar pelado na frente do espelho. 10 minutos, já se veste. Por quê? Ah, não, eu estou com o corpo assim, eu estou com o corpo assado. Para com isso. Seja feliz com quem você é, com a sua identidade. E se eu crio filhos para que eles sejam leões, sendo que eles são gatos, eu nunca vou perceber o esplendor do gato que ele seria. Nunca. Porque eu vou jogar tanta expectativa insana dessa sociedade porca e maluca que eu não vou conseguir fazer com que o esplendor dele realmente aconteça. A autoestima, ela tem uma formação, que eu não vou falar agora para você essa formação, eu vou falar para a plataforma, que eu vou deixar situações interessantes para você descobrir, não é? Não vou entregar tudo aqui, né? Aí perde a graça, né, João? Perde a graça. Então, tem uma fase e tem uma estrutura que acontece, uma interferência dos pais para que essa autoestima ela possa estar acontecendo. Falarei disso na nossa plataforma. O sexto princípio é o princípio do medo. Tem uma fase, e essa fase na criança está entre os 5 e os 6 anos, é onde, e essa é uma fase, talvez uma das mais poderosas na formação da identidade do nosso filho, portanto, naquilo que nós estamos criando como família. Essa é a fase que o seu filho vai começar a ter medo. É aquela fase que ele vai pedir para a luz ficar acesa, para ter um abajur. É aquela fase que ele vai gritar do quarto: mãe, você está aí? Pai, você está aí? Ou aquela fase que ele vai bater na porta: oi, vocês estão aí? É aquela fase que o seu filho, você está na sala, chegou do trabalho, está morto, está caído no sofá, daqui a pouco aparece lá o menininho. Ele te cumprimenta, você fala: oi, filho. Aí ele sai, 15 minutos depois ele volta. Você fala: oi, filho. Daqui a pouco ele volta de novo. E você acha que ele está maluco. E não está. Ele está numa fase maravilhosa, aonde o medo, este medo, porque tudo aquilo que o nosso organismo produz naturalmente é saudável, querido. É saudável. O grande arquiteto, ele fez de tal maneira que ele nos criou para sermos perfeitos e poderosos. Nós que fomos deformando o processo, infelizmente. E essa fase é um medo natural e saudável que o seu filho vai ter. Por quê? Porque pela primeira vez ele descobriu que ele é ele mesmo. Até então, ele não compreendia que ele estava separado do seu pai e da sua mãe. Ele achava que era uma coisa só. Tudo era um vínculo só. Agora, nessa fase, pela primeira vez, ele está percebendo que ele é ele mesmo. Que ele é um indivíduo. Portanto, ele tem medo da perda. Da perda. Por isso que ele frequentemente vai te buscar, vai perguntar se você está aí, porque ele está percebendo a perda. Só que isso é maravilhoso, porque este medo está produzindo nele individualidade, está fazendo com que ele encare que ele é ele, que ele tem a capacidade de se perceber, lidar com ele, lidar com as dificuldades e passar por elas. Agora, se eu tenho pais que quando o menino falar: pai, deixa a luz acesa,
Aí o pai vai falar: porra, moleque, deixa de ser mariquinha! Deixa de ser mariquinha! Que é isso? É mariquinha, pô! Filho meu não é mariquinha! Esse pai destroçou a identidade do seu filho. Não, medo não é com a gente. Medo não é com a gente. Ninguém pode ter medo aqui. Destroçou a identidade do seu filho. Porque este medo saudável estaria separando ele de uma forma natural e preparando o caminho para que esse eu sou que habita dentro dele estivesse nascendo. Agora, se eu interrompo de uma maneira tão violenta, sim, ele vai aprender a não dormir com a luz acesa, apavorado, só que aí, aquele medo, ele só vai ser deslocado. Ele vai continuar dentro desse moleque, mas ele vai ser deslocado porque é muito mais apavorante o pai e a mãe. Mas a função de enfrentamento do medo e da superação que poderia acontecer ali, não aconteceu. E aí esse menino vai crescer com medos, com receios, vai crescer fragilizado, vai crescer numa situação que ele não sabe ouvir não, aí vai vir o traficante, vai dizer: toma aqui a droguinha, e ele vai pegar a droguinha, porque ele tem medo. Os amigos vão dizer: não, podemos fazer, podemos pular o muro, podemos roubar. E ele vai dizer: tudo bem, porque ele tem medo. Porque na fase que ele tinha que criar as gerências para superar o medo, infelizmente a família não possibilitou. O medo nessa fase é o instrumento para o meu pertencer. E por último, para nós encerrarmos, não é? O princípio da preparação. Eu, como capelão, preciso ensinar as famílias a terem o princípio da preparação. O que vocês estão vendo aí, eu tinha, na minha clínica antiga, eu tinha uma clínica, hoje a minha clínica, eu atendo aqui na Avenida Paulista e também atendo no Jardim Europa. E eu tinha uma clínica na Vila Olímpia e na minha sala tinha esta vara. O que é esta vara? Esta vara é aquilo que os atletas chamam de sarrafo. Sarrafo é aquilo que o atleta vem, ele tem que pular. Quanto mais alto é o sarrafo, a chance dele ganhar a medalha é quase que certeira. Se ele derrubar o sarrafo, ele fracassou. Para eu superar o sarrafo, eu preciso treinar. Eu preciso ensinar às famílias a disciplina da preparação. E a disciplina da preparação precisa ser maior que a vontade de vencer. Nós temos hoje uma sociedade que bombardeia a vitória. Bombardeia a vitória. Você precisa vencer, você precisa vencer, não é? Nós temos este carimbo social de vencer, de conquistar. E você pode perceber, todos que falam isso, poucos falam do ato de se disciplinar na preparação. Nós colocamos o Ayrton Senna, e esse dia 1º foi o triste domingo que o Senna sofreu um acidente e nos deixou, mas colocamos o Senna vencendo, erguendo o troféu. Poucos são os vídeos que celebram o Senna se disciplinando na preparação para a vitória. Poucos. Nuno Cobra, que foi o treinador do Senna,
teve algumas dificuldades aí, recentemente se envolveu em escândalos e eu nem quero saber sobre isso, mas quero preservar todo o trabalho que ele fez com o Ayrton Senna. Pouquíssimo do nosso país se consumiu sobre o Nuno Cobra. Pouquíssimo. Se você pegar os coachings do Brasil, todos sabem quem é o Tony Robbins. Todos sabem. A grande maioria sabe quem é o T. Harvey, o mente milionária. Poucos sabem quem foi o Nuno Cobra, que foi o preparador do Ayrton Senna. Porque é um homem que trabalha a disciplina e a preparação. Quero gerenciar um lar para vencer, para ter vitórias, filhos para avançarem numa vida adulta, vencendo e conquistando. Preciso do princípio da preparação, o princípio da disciplina. Quero encerrar com uma história, já contei essa história aqui, mas eu gosto dessa história. Gosto muito dessa história, que é a história do Billy Sunday. Porque ficamos muitas vezes, principalmente quando falamos de família, somente no campo etéreo, como se a minha família tivesse uma bolha, né? Pela religião que eu sigo, eu tenho uma bolha protetora na minha casa e que todo mal não vai penetrar, não vai entrar. Por quê? Porque como eu faço parte dessa religião, então eu tenho uma bolha que me protege, um escudo que me protege. E aí eu gosto de contar a história do Billy Sunday, para você que pensa assim. Billy Sunday foi um dos grandes pastores americanos. Ele era jogador de beisebol, jogador brilhante, de muito sucesso. Aí ele se torna cristão, e aí vira um pregador, um evangelista. Ele tinha uma igreja gigantesca em Chicago. E no século passado, Chicago sofre um incêndio, ela é destruída. E no meio do incêndio, não existia o sistema de hidrantes que nós temos hoje. Então, pouquíssimos bombeiros, não tinha carro de bombeiro. Por isso que a cidade foi destruída completamente. Mas o Billy Sunday, com os membros da igreja, estavam lá ajudando a combater o fogo, a salvar as pessoas. E era aquela coisa de passa um balde, pega o balde, passa para o outro, pega um balde, passa para o outro, joga no fogo, pega um balde, passa para o outro, joga no fogo. E está o incêndio, o balde vindo para lá e para cá, o Billy Sunday totalmente chamuscado, não é? Todo mundo naquela... Aí vira um membro da igreja do Billy Sunday e fala para ele: pastor, vamos orar para que Deus envie chuva. Aí o Billy Sunday olha para aquele irmão bem espiritual e diz para ele: vamos orar, irmão, mas passa o balde. O que o Billy Sunday quer nos dizer com isso? Sim, vamos manter as nossas posturas espirituais, nossas crenças dogmáticas. Sim, mas vamos agir naquilo que cabe a nós estarmos fazendo. Querido, passa o balde. Se torne um capelão familiar. Não basta só a gente se posicionar na nossa cadeira e achar que o mundo precisa melhorar. Nós que somos capelães, se você é da Jetro, você precisa ingressar nesse curso. Sorry. Precisa ingressar nesse curso. Porque é como o nosso CEO falou, é a base. E é dessa maneira que nós vamos começar a construir uma sociedade diferente. Quantas pessoas irão precisar de uma gerência para o seu seio familiar pós-quarentena? Quantas pessoas? E você acha que só a igreja vai dar conta? A igreja, eu digo, a igreja com o CNPJ? Só os crentes, os católicos, os pais de santos,
Os espíritas vão dar conta disso? As casas de espíritas, as fundações vão dar conta disso? Você acha que só os hospitais vão dar conta disso? O nosso CEO falou, e agora, já que ele falou, eu posso falar, para ter uma vaga no Instituto da Psiquiatria do HC, tem fila de espera. Você acha que só estas estruturas que estão aí vão dar conta disso? Nós precisamos nos preparar, nos formar e começar a interagir na sociedade. Esse primeiro bloco, falei para vocês, é para sua formação macro, você começar a penetrar na sociedade com argumentações. Aqui estão os 25 temas, todos os 25 temas que nós vamos estar trabalhando nesses próximos dias. Você vai ver aqui pilares para um lar feliz, o que é a felicidade. Nós vamos entender que a vitória pode se tornar uma grande doença dentro do meu lar. Falsos construtores da felicidade. Quais são as engenhosidades que eu, às vezes, consumo, mas são perigosíssimas para dentro do meu lar? Tem um aqui que eu gosto, Comer, Rezar e Amar e Dormir. Né? Tem aquele livro, Comer, Rezar e Amar. Eu complementei. Tem que dormir. Dormir é essencial. Tem um livro, tem vários livros com esta palavra, né? O foda, né? Que é uma palavra que alguns podem achar que é xingamento, mas tem um monte de livro. E nós estamos consumindo essa cultura. E nós temos aí uma palestra, vou te ensinar, não aceite isso. Quer ver um outro livro que é nocivo para a construção familiar e todo mundo consome? As pessoas fazem festinha. O Pequeno Príncipe, The Little Prince, The Petit Prince. Nocivo. Ah, mas eu não concordo. Então, venha, faça o curso e depois você discute comigo se você concorda ou não. Se você discordar, eu te dou o dobro do que você pagou no curso. Ó que ousadia, hein? Porque é tão perigoso essas estruturas que nós vamos ingerindo como se elas fossem permanentes, maravilhosas e construtivas. E aí nós vamos ver o eu sequestrado, cognição versus as questões psicoespirituais, filhos psicoespirituais, enfim, vários temas e temas que serão extremamente ricos para a construção desse ousado e maravilhoso projeto que é a capelania familiar. E dessa maneira eu digo aos presentes, como diria a noviça rebelde, so long, farewell e auf Wiedersehen, goodbye. Muito bem. Meus parabéns ao Dr. Rodrigo Teras por mais uma palestra, por mais um tema importantíssimo e urgente. Essa é a palavra que me ocorre, um tema urgente. E nesse momento, sem mais delongas, pelo avançar das horas, eu já quero entrar nas perguntas e respostas, lembrando que você precisa se inscrever para fazer a sua pergunta. Nós temos aqui inscrita a senhora Rosa Mandris. Estou. Olá, estamos ouvindo, senhora. Ótimo, ótimo. Já é dia, já estamos a falar de 1h e 46 minutos, estou muito agradecida. A senhora fala de onde? Estou falando de Angola, Luanda, a capital. Bem-vinda. Obrigada. Aqui está falando Rosa Mandris, sou pastora, sou missionária e também sou diplomata civil, capelã, graças a Deus. É a segunda vez que eu faço parte da videoconferência, estou muito feliz e hoje tirou-me todas as dúvidas que eu vivenciei. Falou do caráter, é bem verdade que nós, os pais, temos sido espelho para os nossos filhos. Eu vivi pais separados
e, entretanto, tive muitas dificuldades, até há 3 anos atrás. Neste momento estou a falar que farei 53 anos. Agora vê, pais separados, várias mulheres, e eu andava de casa em casa, e criou-me um trauma. Realmente perdi o emprego, fui funcionária da saúde, não consegui, os meus estudos, meu nível acadêmico, tive que ficar pelo caminho, e aquilo foi um caos. Minha vida conjugal foi também um outro caso, porque eu sempre pensei que separação era normal, mas entretanto depois soube que não era, aquilo deu cabo de mim. Mas graças a Deus consegui, porque depois eu comecei a ver o que eu estava a vivenciar, os meus filhos também já estavam a começar a ter os meus problemas. Passei por tudo isso, graças a Deus, fui buscar a motivação, comecei a ver que estava a faltar valores na família, comecei a ver que não eram princípios de boa convivência, comecei a ver que era uma geração doentia, comecei a ver que alguma coisa tinha que se fazer. Então tentei buscar a diferença. Busquei autoestima, superação, e comecei a buscar mais a Deus. Inicialmente fui católica, tive que sair, fui universal, saí, fui teosófica espírita, saí, fui a pentecostal. No pentecostal, onde eu consegui elucidar um bocadinho mais, e a partir dali eu disse, é hoje, é agora que eu vou à frente. Hoje sou líder, tenho crianças a liderar, busco as crianças que é para dar o ensino, porque eu sei que as debilidades que eu tive, essas crianças não terão. Lutei para os meus filhos, graças a Deus, eles estão bem. Uma coisa ou outra que aparece, mas tem outra... pergunta, por favor, senhora. Como? A sua pergunta, por favor. Não percebi. A senhora... Estou a lhe ouvir com a fazer a sua pergunta, por gentileza. Sim, sim. Alô? Eu lhe ouvi. Pode continuar, nós estamos ouvindo. Eu só peço para a senhora concluir com a pergunta, por gentileza. Ah, ok. Entretanto, eu realmente consegui ultrapassar essa situação, porque vi que os pais é importante, é fundamental ter conhecimento para passar os filhos. Se não tiver, não conseguimos fazer nada. E eu realmente estou muito feliz com esse aprendizado, porque aumentou o meu conhecimento para passar a essas crianças que eu estou a lecionar. E muito obrigado por tudo. Realmente, doutor Rodrigo, é a segunda vez e tenho acompanhado agora no YouTube também algumas disciplinas que tem dado. Essa capelania familiar para mim hoje foi o melhor da minha vida. Esta é uma oferta de Deus. Agradeço a todos vocês que têm estado a trabalhar eficazmente para passar esse conhecimento. Então, que Deus abençoe a todos. Por favor, conclua. Que Deus abençoe a todos e que vamos continuar a aprender. Obrigada. Nós é que agradecemos a participação da diplomata civil, colocando, né, da Rosa Mandris. Oi, não, doutor Zé. Não é o prato principal, hein? Sim, já percebi. Não é. Isso foi uma sobremesa, mas com todo, e que eu não sei como agradecer. Foi muito bom para mim. Tirou-me todas as dúvidas. Todas as dúvidas. Quer dizer que nós, os pais, temos que ter um papel fundamental. E quando nós não recebemos, devemos lutar para conseguirmos ultrapassar realmente esses paradigmas que nós vivemos no passado, ou que nossos pais viveram, que é para ver se tentamos fazer diferente. Exatamente. Obrigado, Rosa. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, doutor. Nós agradecemos a diplomata civil Rosa Mandris, lá de Angola, e agora a senhora Valéria com a palavra. Desculpe, eu apertei por engano a mãozinha. Na verdade, eu estava no bate-papo. Eu tenho, sim, muitas perguntas, mas
Eu acho que Não. terei mais, então vou aguardar as próximas aulas. Obrigada. Ok, nós aqui agradecemos. Então, não há mais inscritos, também o horário já está por demais avançado. Eu quero só... chegou aqui a doutora Odales, eu peço a doutora Odales, Getriana, diplomata civil, doutora Odales, que seja o mais breve possível. Eu sei que o assunto é inquietante e com a palavra, doutora Odales. Olá. Doutor Teras, pela excelente apresentação, fantástico tudo aquilo que falou. Eu só queria contribuir com algo que eu acho extremamente importante, que nesse quadro todo de depressão e esse quadro todo de síndrome de pânico, ansiedade, a gente também tem que pensar na contribuição do equilíbrio orgânico. Então, eu sou médica, é uma área que eu estudo bastante, então a gente entende que para integrar a saúde, além da inteligência espiritual, todos os conselhos de pensamento, aprender a controlar o que se pensa, essa questão familiar, acolhimento, tudo isso é extremamente importante, mas em tudo isso, o equilíbrio orgânico, como o equilíbrio do intestino, a flora intestinal, né, à toa que foi chamado de segundo cérebro, né, a gente fala que realmente ele é extremamente importante em desequilíbrios relacionados com o humor. Então, relembrar isso também, alterações hormonais e outras coisas que a gente às vezes termina esquecendo, achando que a mente, o pensamento é separado do restante dessa maquinária e não é. Nosso corpo é uma integridade e como integridade tem que ser tratada. Então, isso eu queria contribuir para tentar lembrar e alertar de que a gente tem que estar atento à função intestinal e à função de várias glândulas para termos um equilíbrio, para aqueles pensamentos e aqueles domínio próprio seja muito mais fácil. Ele é muito mais fácil quando o nosso corpo está em equilíbrio. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Sempre uma honra e um prazer ouvir seus pontos e as suas referências. João? Estava procurando o microfone aqui. Ok, muito obrigado. Eu quero só lembrar a todos que amanhã, dia 9 de maio, às 17 horas, o doutor Rodrigo Terra estará com a palestra Mentoreamento de Riqueza e Espiritualidade. Mas também você poderá participar da continuidade desse estudo de hoje, amanhã às 15 horas. Mas você precisa entrar na plataforma, tá o link aí do Hotmart. Você pode tirar uma foto com o seu celular, para você guardar o link. E ao entrar na plataforma, quem entrar na plataforma vai pegar o acesso para participar amanhã às 15 horas da continuidade desse estudo que foi dado hoje lá no projeto Governança Familiar. Então, você, como eu já disse, você pode tirar uma foto aí para não esquecer o link ou anotar, que através desse link você acessa a plataforma do Dr. Rodrigo Terras com esse conteúdo. Então, repisando, amanhã às 15 horas, continuidade do assunto capelania familiar, atendimento familiar, projetos sucessores. E às 17 horas, mentoreamento de riqueza e espiritualidade. Ou seja, amanhã o doutor Rodrigo Terras vai trabalhar muito. Então, bom descanso, doutor Rodrigo Terras, recupera sua voz. E a todos, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. E pedimos a todos vocês que compartilhem essas palestras e convidem pessoas para participar dessas palestras, porque são pessoas que também serão ajudadas, pessoas que serão alcançadas por esses ensinamentos e conselhos, e a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, vamos repartir sabedoria. Muito obrigado a todos, uma boa noite e fiquem com Deus. Bom, havia levantado a mão.
O JB tinha levantado a mão. JB, você me desculpa, eu não vi aqui no aplicativo, que eu Muito acabei com rápido. pressa de fechar também, Muito rápido. na hora. Agora sim, abri aqui. JB, o microfone. Cumprimentar o Dr. Teras por mais essa contribuição extraordinária, o Renato, que com seu testemunho enriqueceu, porque a prática é muito importante, a vivência, e lembrar uma recomendação de São Paulo ao jovem Timóteo, capítulo 5, versículo 8 da sua primeira carta, em que ele diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o infiel. A família é o centro de tudo, por isso Rui Barbosa diz que a família é a célula máter da sociedade e a pátria é a família amplificada. Apenas isto, muito obrigado. João, só para a gente encerrar, eu acho que é interessante, os que querem participar, deixa aqui no chat a mensagem para nós, porque esse link é enorme. Eu, por exemplo, eu já teria preguiça de anotar ele. Eu até me interessei da palestra, mas que link enorme, chato, já não quero anotar ele não, né? Deixe seu nome aqui no chat, né? E nós vamos entrar em contato com você, enfim, né? Para a gente Também pode, doutor Teras, anotar o nosso número de WhatsApp e nos solicitar pelo WhatsApp. Melhor ainda. Maior prazer anote. Vou falar, João. Deixa eu falar. A pessoa vai, né? Às vezes ela não enxerga direito, né? Então é 351. Mas que telefone estranho, porque é da Europa, querido. É de fora, 351 926 484 258. Repetindo, 351 926 484 258. Anote, mande uma mensagem e o pessoal vai estar te respondendo, mandando o link. Vamos juntos, queridos, formar capelães familiares. Ok. Muito obrigado a todos. A nossa gratidão. E em nome da Getro International, nós encerramos mais uma palestra, agradecendo a todos pela presença. Bom descanso e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, doutor. Até amanhã. Long farewell. Tchau, doutor Teras. Tchau a todos. Obrigado, gente. Obrigado, doutor Teras. Thank you so much. See you then. Um abraço. Obrigado, doutor Teras. Thank you so much. Arigatou. Obrigado, boa noite a todos. Revoar. Muito obrigada, amei a aula. Quero fazer todas. Vamos. Abraço a todos. Vamos lá. Chat, né? Boa noite. Deve ser a mesma coisa. Mas eu não uso no telefone. Ah, não. Usa computador.